Olá, eu sou a Ana Olá, eu sou a Liliana, e estás no podcast Despertar com Humor. onde rimos das nossas crises existenciais e falamos de tudo sem filtros. E olha, hoje vamos falar de reprogramar a mente. É verdade. Hoje vamos pensar um bocadinho sobre aquelas frases do tipo és o que pensas, só que depois, quando chegas àquela conclusão de olhas à tua volta e epá, fui eu que programei isto. Literalmente mesmo, aquela ideia do podes programar tudo facilmente, não é? Através das afirmações, do pensamento, ou até ao espelho, e só queres chegar lá, mas depois. Pois olha, Sim. depois aguentas-te porque o reflexo que está à tua volta são as tuas manifestações internas. Portanto, se as tuas manifestações internas estão-se a reproduzir um exterior, pá, assim um bocadinho, desculpa a expressão, merdoso, não é? Então, bora lá reprogramar a mente, que é para trabalhamos de dentro para fora, não é? Exatamente. Parece fácil, não é? Aquela. Ainda me lembro quando eu comecei a Não, tentar estas coisas do não. programar a mente, tudo o que era frase motivacional, eu escrevia, eu repetia, estar a escrever nos cadernos, a pensar, opa, foi, foi interessante. Está a Eu ser ainda estou, interessante. eu ainda estou nessa fase. É uma fase que não acaba, mas a forma como a gente, pronto, ou a forma como eu comecei no início, a forma como vejo agora, isso mudou um bocadinho. Mas sabes que eu acredito que pelo menos eu creio que esse seja o meu objetivo. Se é que a gente pode programar objetivos. Não, chegares a um ponto em que estás tão alinhada e tão centrada e com os teus insights tão presentes e que tu deixas-te só guiar, que acabas por não ter a necessidade de estar-te a autoprogramar, a autoanalisar. Eu acho que chega a um ponto que é só deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sem dúvida, eu concordo. Eu, é assim, eu vejo daquela forma, como estás a dizer agora, chega àquela altura, a calma, mas eu também acho que nós temos sempre, falo por mim, não é? Acho que quando tu curas uma coisa ou acabas ali de reprogramar ou curar aquela parte, parece que vem outra assim ao de cima. E não é que repitas igual, mas ao fim e ao cabo acaba por ser um bocadinho o mesmo processo. É um De, bocadinho o que nós estávamos a falar hoje à tarde, não sei se tu te recordas. Eu estou literalmente numa mentoria de reprogramação. E hoje a mentora estava a dizer que é, nós vamos ter sempre trabalho interno a fazer se nós quisermos estar sempre focados nisso. Agora a questão é até que ponto é que também nos é positivo estar sempre a focar no que há para trabalhar. Então até que ponto é que não é mais fácil só há arestas gigantes que têm que ser limadas para a gente conseguir reprogramar. E sim, nessas eu acho que, pá, agarra o touro pelos cornos, como se costuma dizer. é tipo, imagina que estás a construir uma casa do zero, não é? Tu tens de começar por algum lado, vais ter que começar primeiro pela base, construção da base, porque se tiveres a base aí já tens ali, já é seguro. E tu vais ter a casa toda, mas não a vais construir toda de uma vez. Vais primeiro ter a base e depois, se Sim. calhar, um pilar. E ao fim e ao cabo, é o que ela está a dizer. Vais ter sempre trabalho para fazer, mas é o Não, lapidar, a é questão, a diferente, é questão o é essa, construir. é limar as arestas maiores, depois deixa fluir, porque até as outras arestas, depois, mesmo que sejam grandes, já não se tornam tão difíceis, porque tu já encaras o processo de uma forma muito natural. Olha, eu tenho de. Sim, Agora, se o foco for sempre cura, 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 te garanto que o universo, Deus, o que lhe queiras chamar, o que tu acreditares, vai arranjar maneira de dizer: tens razão, olha, tens razão. O que é que queres mais agora? Ah, agora estás com raivinha. Bora, então vá, raiva, que é para incentivar a raiva. Agora é o quê? Procrastinação, bora, vamos lá incentivar a procrastinação. mas tu, Depressãozinha, bora, vamos incentivar a tu- depressão. tu sabes, tu às Olha, vezes até olhavas assim para mim meio com aquela cara meio, o que é que esta está a dizer? Que eu também digo sempre.
A vida é para ser vivida, eu estou cá, eu quero experienciar, tipo, ter a experiência da vida, os momentos, o viver, e não só, e estás a falar de estarmos sempre focados na cura e focados nisto, não, pausa. Agora é viver este momento. Olha, sabes porque é que eu estou a dizer isto? Desculpa, porque houve uma altura, não sei se sentiste isto, no processo da reprogramação, programação, eu quando saía e me divertia, eu no dia a seguir sentia-me culpada por ter saído e me ter divertido. Percebo, percebo. E então agora, pronto, por isso é que eu estou, se calhar também dou mais ênfase ao experienciar a vida e viver. Pá, porque a gente também está cá, eu acredito, a gente está cá para isso. Pronto. É, Eu percebo o que é que tu estás a dizer e também já o senti. No entanto, eu sinto que as coisas que me divertiam uhum, já não são as coisas que me divertem. As coisas que, a típica coisa de vamos sair, vamos ao café, vamos a um barzinho beber uns copos, que eu adorava estar nesse tipo de convívios. sim, foi assim que eu te conheci. Exatamente, e eu adorava. Epá, aquilo eu achava que aquilo me trazia alguma coisa. E trouxe, atenção, trouxe. Naquele período de tempo trouxe. No entanto, hoje em dia, se eu fizer um programa em que é única e exclusivamente falar sobre nada e estar a beber copos, eu sinto-me culpada. Quer dizer, já não o faço há muito tempo, exatamente porque já não encaixa em Mas mim. sim, é nesse sentido que estás a Mas dizer, eu era sei que eu que se por tivesse. acaso algum devaneio me acontecesse, eu, à partida, eu já me sinto culpada só de imaginar a situação. Não, claro que não, estou a brincar. Ahm, mas sei lá, já preciso de um bocadinho diferente. Temáticas diferentes, conversas diferentes, posturas diferentes. Uhum, Algo que eu saia dali, daquele convívio e diga: olha, aprendi qualquer coisa. sim, Olha, consegui ajudar alguém de alguma forma. sim, sim, sim. Percebes? Alguma coisa que te nutra cá dentro. Que não nutra só o externo, que nutra o interno. Aí, para isso. E como estás a falar aí das noites que a gente conheceu-se nesse ambiente, ir para o café, beber umas Exatamente. cervejas, Ver o ver o Sporting, a futebol. Benfica. Sim. E tu que me conheceste também nessa fase, às vezes, quando eu falo ou converso com amigas minhas, o que estás a dizer, da gente aprender alguma coisa, ou ter ali aquela sincronicidade e ter os mesmos interesses e aprender. hum, Felizmente, como eu mudei muito, e quando eu falo desta história da reprogramação e tal, às vezes nem é questão das minhas amigas ficarem sépticas ou não, nem tanto que a mim não me faz diferença, mas é naquela, às vezes, a pergunta do porque é que acreditas ou porque é que fazes, achas que vai resultar ou que não vai resultar. Eu, quando entrei, quando fiz isto, eu só queria que a minha vida tinha que mudar, algo que tinha que mudar, entendes? Tipo, de certeza absoluta, fosse amanhã e isto fez-me acreditar e posso dizer que, do meu ponto de vista, espero que não seja o ego, mas seja o mais neutro, mas do meu ponto de vista eu acho que tenho evoluído tanto, tem havido tantas versões, mas cada uma melhor que a outra, e sinto mesmo que a programação neurolinguística, sem dúvida que é um grande marco, ajuda muito, tem ajudado bastante nesta aprendizagem. Agora, por curiosidade, Hum. quanto é que já tens no mielheiro à pala desta brincadeira? Sim, porque nós decidimos Sim, sim, diz, por fazer favor. uma brincadeira que era retirar o mas, aliás, substituir o mas. Não sei o quê, mas. Ou seja, ali sempre arranjamos sempre ali uma espécie de desculpa. Então decidimos tirar o mas, substituir o mas. Só que entretanto a Ana, o milheiro dela já estavam para as férias. Não, e a Ana decidiu, olha, ok, então para ajudar, para dar aqui uma motivação, a É gente verdade. substituir a palavra, cada vez que eu disser o mas, eu vou pôr 1 euro no milheiro. E aconteceu o seguinte, eu acho que eu tenho lá mais 10 euros, não muito mais, mas tenho mais 10 euros. Porque depois a Ana teve outra ideia ainda melhor, foi, caso dissesses 10 euros, fazia os agachamentos, lembras? Que só fiz uma vez. Só fizeste uma vez, é verdade. É verdade. Mas fiz.
Mas pronto, o milheiro está a caminho. Se eu Certo. não tivesse falhado, se calhar já tinha lá uns 25 € ou 30, e não estou a exagerar. Boa. No espaço de uma semana e qualquer coisa. Tá bom. Estás a ver a forma de ficar. Este é o segredo, pessoal. Este é o segredo. Olha, uma coisa. Uhum. Quando começaste aqui esta parte de reprogramação, o que é que tu sentes que mudou mais em ti em relação à forma como tu falas para contigo? Ai, tudo, tudo. Queres dar Ah, algum exemplo? posso dar? Eu chamava-me estúpida, parva. Claro que isto ia acontecer outra. Tudo o que tu possas imaginar que seja negativo que uma pessoa possa dizer a ela mesma, eu disse. Ok. Tudo, eu não sei, também não quero agora. Já Pá, és a tua melhor amiga? sim, mas sabes quando tu às vezes bates, Ei! bates com o dedo mindinho ou com alguma, ou com o cotovelo e dói-te então quando isso acontecia eu era horrível para mim. Claro, olha, vês merda, olha, horrível. Até que eu ouvi um vídeo, ou não sei, já não sei se foi a Louise Hay, sabes a minha fascinação com a Não. Louise Hay. Teu Não, fetiche eterno. não tenho fetiche nenhum com a senhora, ok? Não, É, fetiche emocional, senhora. talvez, por isso sim. Mas eu vi qualquer coisa do impacto da gente falar negativamente sobre nós e com nós mesmos. Porque às vezes tem uma piada que a gente faz, ou estás com uma amiga e diz: Ah, sabes como é que eu sou sempre parva? Até isso, quando tu falas negativamente sobre ti e não respeitas a ti próprio, o teu ser, seja negativo, então quem é que vai respeitar se tu próprio não te vês com, Claro. com amor e carinho? O mundo à nossa volta somos nós que o criamos. Quer a gente queira, quer a gente não queira, aguenta. Já não há Não, vítimas aqui, somos não chora, responsáveis. aguenta. Olha, outra questão que me Sim. surgiu agora. Tu, tu sentes que tu crias a tua realidade, certo? É uma Uhum. verdade para ti. Ou seja, conforme tu vais reprogramando, evoluindo, crescendo, como é que tu notaste as pessoas à tua volta? Olha, se queres que eu te seja sincera, mesmo mais que posso, eu não pensei muito. Eu estou tão focada em mim, no meu bem-estar e em querer estar bem, e tu sabes que eu não, na verdade, eu não socializo muito. Incrível que pareça, eu que estava sempre em andanças, digamos assim, eu não, desde que eu comecei a trabalhar em mim, e nem tem, no meu caso, eu comecei devagarinho, sem perceber sequer que estava a começar aos 35 anos, foi quando decidi fazer aquela mudança. Ah, pá, tem sido gradual, não sei. Mas tem sido. Quando eu parei para olhar para dentro e olhar para mim de outra forma e a dar-me carinho ou a tratar. Houve um dia que eu disse a mim mesma que eu estava nas minhas lamentações. Ai, eu mereço isto na vida e mereço aquilo e mereço isto, sabes? E não merecia ter isto e não A merecia. vitimização em Sim. altas. Mas eu pensei, houve um dia que eu falei comigo mesma e disse assim: Ana, pera. Então, se tu mereces isto e se tu mereces tanto o céu e porque é que tu não começas por dar a ti mesmo aquilo que tu mereces? E foi aí, Exatamente. aí foi o início da mudança, sem dúvida nenhuma. Sabes que eu estava-te a perguntar, porque eu notei que assim que eu comecei a mudar e a aceitar o meu processo, eu primeiro comecei a mudar, mas comecei a mudar com uma espécie de arroganciazinha. Era o ego ali, o ego inflamado. Então, de repente, toda a gente estava errada, eu é que estava super certa. E eu é que estava a ver o Uhum. mundo com umas lentes diferentes e percebes? Então Sim, houve ali uma espécie de. Uma espécie não, houve ali um ego inflamado, depois ali uma autocrítica porque o ego estava inflamado, e depois veio a parte em que eu fiz as pazes comigo. uhum. E quando eu comecei a fazer as pazes comigo, de repente as pessoas que estão à minha volta estão mais pacíficas, em geral. Questões, imagina, coisas do dia a dia que às vezes Sim, alguém fazia a fofoca não sei do quê.
de repente eu começo a entrar em paz comigo e começo a influenciar o meu redor. Eu não sei se tu E é já viste brutal. aquela. Às vezes há, desculpa ter-te interrompido, às vezes há aqueles vídeos que tu vês assim, que são virais, que a pessoa chega bem disposta de manhã e diz bom dia e dá um abraço e dá um elogio ao outro, e o outro sai dali e dá um abraço e dá um elogio ao outro, é tipo um ciclo vicioso, percebes? E depois há aquela pessoa que já acorda mal disposta, dá uma resposta mais torta, já leva uma. Percebes o que é que eu quero dizer? Já leva Sim, uma sim, sim, sim. resposta torta do outro, o outro já vai mal disposto bom dia. E isso tudo eu acho que também influencia a forma. Eu disse-te uma vez que eu acho que tudo depende. Tudo, quando eu digo tudo, é o que eu acredito. Eu acredito mesmo que tudo só depende da forma como nós nos sentimos connosco mesmos. É verdade. Porque Cada vez mais. se tu tiveres num dia que estás bem disposta, eu digo-te exatamente o mesmo que te disse ontem que não estavas tão bem disposta e a tua reação vai ser nem vais ligar. Agora, se tu já acordaste de manhã, já bateste com o dedo mindinho, já entornaste a chávena do café e depois eu digo-te aquele. Isso já cria assim um tipo de explosão, entendes? Eu, pelo menos é o que, da minha experiência, porque eu estou a falar porque já passei por isso, claro, mas da minha experiência, e foi aí que eu cheguei à conclusão que tudo depende de como eu me sinto comigo mesma. O que é que mais te ajudou nesta reprogramação? Ou o que é que te tem ajudado mais? Tu queres partilhar alguma ferramenta que tenhas utilizado? Até que pode ajudar alguém. Eu acho que isso é cerne do nosso broadcast. Assim, na verdade, para já eu acho que se eu quero mudar, não é? Tem que partir de mim. Por isso a primeira ferramenta sou eu. Em segundo, encontrar um guru ou um mentor ou que ressoe contigo, que ressoe com aquilo que tu sentes que precisas, porque como tu sabes, a experiência é diferente para todos, o que resulta para mim pode não resultar para ti, tu estás num propósito totalmente diferente ao caminho, então logo não vai ser a mesma coisa que funciona. Até pode ser, mas à partida não vai ser a mesma coisa que funciona para mim, que funciona para ti. Eu, no meu caso, o que me ajudou foi a Louise Hay. Quando um colega meu do trabalho me falou dela, e eu comecei a ouvir os áudios dela e as conversas, foi sem dúvida aquele momento mind-blowing. E depois fui encontrando o que é que ressoava comigo, sentir o que é que eu preciso, porque eu também aprendi que nem sempre o que eu quero é aquilo que eu realmente preciso. Então comecei a separar um bocadinho, se calhar, a voz do ego com a interior e a escutar o que é que o meu corpo ao interior de dores ou o que fosse, o que é que o meu corpo está a comunicar comigo. E reprogramar é isso mesmo. Que tu disseste que é muito importante. É tu também começares a ter um bocadinho de noção do que é o teu ego a querer coisas ou do que coisas em gerais, não quer dizer que sejam coisas materiais. Coisas, eu digo Uhum. situações, pessoas, whatever seja. Ou do que é só tu alinhaste e a reprogramaste e a encaixaste no teu caminho. Eu estou nessa fase. Hoje estou bem disposta. Este Semana passada, contigo. a semana passada estava michuruca, mas hoje estou bem disposta. É assim, estavas mexeruca, não. Eu, por acaso, gostei Foi da num nossa dia. conversa. Eu gostei da conversa a semana passada. E, e acho que é para isso que também que a gente criou isto, não é? Para ter esses Claro que momentos, sim, sejam claro que bons sim. ou menos bons, e partilhar e falarmos sobre eles abertamente, de Olha, eu, preferência. eu da minha parte, o que me ajudou muito foi. Primeiramente, eu comecei com uma terapia holística que foi o que me abriu os caminhos e fez todo o sentido para mim e eu continuo a fazê-la, porque me continua a fazer sentido. Mas lá está, cada uma com processos diferentes, de caminhos Exato. diferentes, o resultado que seja o melhor para cada um de nós. E ultimamente tenho feito umas mentorias que têm sido muito boas para eu olhar para esta fase negra da sombra, que é uma fase que nós temos todos que trabalhar. Uhum. Primeiramente foi-me difícil aceitar que estava nesta fase. Eu não, estou em modo guru, Eu tudo sou é luz paz e agora, amor. agora eu sou luz.
até que eu aceitei que, não, estás na fase negra da alma, estás a descobrir as tuas sombras, estás a acarinhar as tuas sombras e está tudo bem. Isso também é uma fase do processo. E estas mentorias que eu tenho feito têm-me ajudado tremendamente a focar-me no que é que eu tenho que trabalhar nas sombras, sem ficar demasiado apegadas a elas. A vida continua. As sombras vão sempre aparecer, vai haver sempre uma situação. Eu acredito, vai haver sempre uma situação ou outra que nos vai de alguma forma testar. Portanto, também não vale a pena estar ali a cavar um buraco enorme. É cavar o que tem de se cavar, sentir o que tem de se sentir e fluir, deixar seguir. Sim, e olha, agora achas que está na altura de falar do momento foda-se? Tiveste assim algum momento foda-se na reprogramação? Epá, tive porque eu gosto das coisas para ontem. Ontem já era tarde para mim. Estão a ver aquela cena de vive o momento. Eu estou sempre lá no passado, felizmente, cada vez estou menos. Mas gosto de estar lá no futuro, portanto, gosto de ir. Então, quando eu percebi que isto era um processo, que era um processo lento, veio tipo, foda-se. Agora que tocas nisso, uma das coisas que eu também senti que tinha a paciência, porque eu quero tudo para ontem, já feito. Como é que a gente diz qualquer coisa em português que é esta deve ser de 6 meses, ou que eles têm pressa, deve ter saído mais. Eu acho que havia um ditado assim. Não, É assim, eu não não, conheço. E se o ditado é esse, esta é de 6 meses, é não, terrível. não é isso. Eu sei que está incorreto, mas olha, pronto, é aquelas É coisas. terrível. É escalinadas. Não me apetece ir ao GPT agora perguntar. O GPT é a vida. Agora é escalinadas de imigrante. Olha, não chora agora. Aceitem que eu também. Ai, Jesus. Bem, não sei se queres acrescentar aqui mais alguma coisa que achas que possa ser, possa Sim, acrescentar algo mais. vou dizer para as pessoas, quem nos ouvir, sejam fiéis a vocês mesmos. Verdadeiros Sim. também com vocês mesmos. E depois o resto vai fluir. É. Sintam. Sintam que não é verdade, sintam que os sentimentos vão vos ajudar muito neste processo de reprogramação e vão também mostrar-vos muito de quem vocês realmente são e do que é que vocês têm de acolher. E depois Sa- a partir daí está tudo bem. Sabes que agora estás a dizer isso, deu-me uma ideia, se calhar, também para um tema, talvez para a próxima conversa. Porque a gente está a falar, estás em contacto contigo, com o interior e escutares. Claro. Agora vou entrar aqui no Matrix, mas depois estás na sociedade e tens tanto ruído, tens que ter a profissão, pagar. Eu gostava de falar, se calhar, da forma como essas distrações impactam ou bloqueiam o tu estás mais em contacto com o teu interior, entendes o que é que eu Sim, quero mas dizer? isto está feito exatamente para isso. Senão Sim, toda a mas gente pronto. fazia o processo. A gente está bem, mas eu acho que é engraçado que às vezes a gente não Sim, sim. está lá Um numa assunto a e não. explorar. Sim, eu Um acho que assunto a pode explorar. ser interessante. Mas a verdade é essa, é que nós viemos cá exatamente para nos testarmos e porque acreditamos em nós, não é? Porque senão não tínhamos Exatamente. cá vindo nas condições em que viemos, cada um com as suas condições. Portanto, a Matrix, estamos cá todos enfiados nela. Exatamente. Distrações temos todos. Até que ponto é que vamos estar mais alinhados com o nosso propósito e com o nosso interno? Ou alinhados com o que a Matrix diz que nós devemos ser, seguir? Pois, Eu estava a sugerir porque no meu caso eu não sabia que tinha não via as distrações como distrações, percebes? Por ok. isso é que eu estava a dizer, acho que às Não vezes vias porque porque ninguém não que não via. esteja desperto Uhum. vê, porque a verdade é que isto está feito para tu não veres, isto está feito para tu não te lembrares. Por isso mesmo é que eu quero falar. Por isso mesmo é que desculpem o Houve meu aqui um telemóvel. desastre. Eu, Houve aqui um desastre. foi o universo a dizer calma, já chega. Pronto, acho que é um sinal, eu vou aceitar. E tu já sabes, estiveste também neste processo de tentar pensar diferente. Respira, já estás a fazer o trabalho interno, por isso. É verdade, é verdade.
Olha, da minha parte, um bem-aja a todos e espero que estejamos a ajudar alguém de alguma forma a levar este processo de uma forma mais leve. E olha, sorriso no rosto e vai aceitando o processo. Estamos cá, estamos juntos. Exato, e já sabes, se tiveres alguma história ou quiseres partilhar, ah, deixa um comentário ou alguma coisa e estamos completamente abertas a sugestões e a partilhar histórias dos nossos ouvintes. Um beijinho a todos. Adeus!